Olá, meu amigo, minha amiga. Quando Jair Bolsonaro será finalmente preso? Pois bem, essa pergunta causa muitas aflições em muitas pessoas aqui no nosso portal do José, mas causa também muitas aflições em muito mais gente Brasil afora. E não precisa ser da comunidade jurídica, ter formação em direito, para poder ter essa aflição, não, porque basta a gente saber o que é certo, o que é errado, o que o administrador público pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é ético, o que é moral, o que é se locupletar de bens da fazenda pública, o que é praticar atos de corrupção, o que é fazer de um cargo público um trampolim para os seus negócios pessoais, que a gente vai saber se uma pessoa merece algum tipo de sanção ou não merece algum tipo de sanção. Agora, vocês imaginem para as pessoas que, como eu, lecionaram direito penal, direito constitucional a vida inteira, né? Dizendo para várias pessoas, vários alunos que pretendiam ali chegar à magistratura, à Polícia Federal, às polícias civis, a cargos públicos, ao Ministério Público, o que se passa conosco, né? De ter informado para tanta gente como é a Constituição, como deve ser o funcionamento de um Estado democrático de direito, como devem funcionar as instituições quando há algum tipo de irregularidade, algum tipo de crime, e ver o que aconteceu no Brasil nos últimos anos com a omissão das instituições ali, tendo à frente, a principal, o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, né? É uma situação absolutamente infame, muito angustiante para nós. A gente fica com a sensação, nós professores, que nós praticamos propaganda enganosa, né? Informação enganosa. A gente disse como é que deve ser, o que está na lei, e viu o que aconteceu aqui no nosso país com o apoio dos grandes veículos de comunicação. Nada disso aconteceria no nosso país se a sociedade como um todo tivesse informação, tivesse esclarecimento desses personagens, dos seus papéis e dos crimes que foram cometidos aqui no nosso país. Felizmente, as filas estão andando, ainda que lentamente. E hoje eu vou trazer para vocês informações muito importantes sobre essas filas aí. Esse momento derradeiro está chegando, o momento da prisão. Bom, antes de falar desses assuntos, quero, antes de mais nada, convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com o assunto, antes de entrar aqui na pauta objetiva, no comportamento dos grandes veículos de comunicação aqui no nosso país, que tem aqui no jornal O Globo uma espécie de órgão reitor. Aquilo que você lê vindo das organizações Globo, você vai ver também em toda a imprensa, porque todos estão na mesma direção, defendendo os mesmos interesses. Então, quando a gente vê esse tipo de editorial aqui, a gente tem que ter uma dupla interpretação, tá? O editorial diz que troca de comando na Petrobras traz volta ao passado. Ao escolher Chambriard, Lula insiste em retomar as políticas fracassadas dos tempos de Dilma. E aqui na parte interna, no caderno Economia, também vem aqui mais manchetes um tanto ou quanto ambíguas, né? Agenda Lula na Petrobras. Magna Chambriard tem a missão de acelerar obras, mas sem carta branca para escolher diretoria. Gente, quando os jornalões eles começam a dar esses recados, tem duas coisas aí, uma positiva e uma negativa. A positiva mostra que o governo Lula está na direção certa, porque se está contrariando os interesses desses grupos econômicos, de fato está zelando pelo interesse público da maior parte do povo brasileiro. E a notícia ruim, ou o fato negativo, é que isso sinaliza que os grandes veículos eles vão partir para a pancadaria. Não especificamente numa questão mais ligada à economia, da macroeconomia, né? Porque isso às vezes não chega até o cidadão comum não consegue elaborar a complexidade, não entender a complexidade dessas histórias todas. Então eles partem para atacar áreas mais sensíveis que o cidadão começa a enxergar mais. Eles começam a fazer matéria sobre supermercado, sobre desemprego, sobre algum fato ilícito que aconteceu, enfim, eles começam a bater firme por esse lado. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver mais cores, né?
ruins, ou cores mais escuras, vamos dizer assim, em relação à abordagem de muitas coisas que nós vamos ver no governo federal. Bom, e aí coisas que estão acontecendo sobre as filas que eu estou me referindo aqui sempre com vocês. Polícia Federal tem novas imagens de joias ilegais de Bolsonaro vendidas nos Estados Unidos. Gente, é uma das coisas que certamente angustia você que está aqui no nosso portal, é que diante do senso que você tem, do que é certo e o que é errado, você vê pessoas conversando com você, né, que não conseguem enxergar que um cara subtraiu uma série de joias que não lhe pertenciam e vender isso nos Estados Unidos, que isso é uma coisa que não merece nenhum tipo de consideração. É quase a conivência, né, com um assaltante, um reles ladrão de joias. Porque o que ele fez ainda tem uma situação que sublinha, né, esse mau-caratismo, esse banditismo. Ele levou tudo isso dentro do avião da FAB no último dia, no penúltimo dia que ele estava ainda formalmente como presidente da República, sem avisar o povo dele, né? Eu denunciei isso aqui. Ele fez uma live, não disse que ia viajar, de repente o avião já estava no ar, levando a muamba toda. E aí o que acontece? Durante 16 dias, delegados da Polícia Federal do Brasil estiveram lá com delegados do FBI e reuniram uma série de informações, de novas informações e mais alguns implicados, que a gente vai tomar conhecimento no curso dessa história toda. A matéria diz que os dados foram levantados pelos policiais federais que foram aos Estados Unidos para realizar as últimas diligências no inquérito que apura apropriação e vendas ilegais que Bolsonaro recebeu e que pertencem ao acervo da presidência. Os investigadores atuaram com apoio do FBI e ficaram 16 dias em solo americano. Detalhe, né? Algumas coisas não foram localizadas, né? O relógio Patek Philippe, esse aí se escafedeu. E aí como é que fica essa história aí? Né? Isso está certo? Precisa ter formação em direito para saber se um ladrão é ladrão, se um ladrão não é ladrão? Enfim, a coisa está indo. Agora é o seguinte, o inquérito vai ter que ser concluído, né, rapidamente, porque agora não tem mais por que essa história ficar sendo esticada durante muito tempo. Então, o inquérito deve estar sendo finalizado nesses próximos dias e vai chegar até o Procurador-Geral da República. E a penca de crimes não tem como escapar, né, gente? Então, nesse capítulo aí, a gente vai ver essa fila andando. Agora, compete a todos nós cobrar, cobrar e cobrar. É o que nos resta, né? Não desistir jamais. É isso que eu faço aqui, muita gente tem feito também em vários cantos. E o inelegível, eu comentei ontem com vocês que ele está passando aí, certamente, por algum tipo de depressão, né? Está meio deprimidão ali, porque ele está vendo essa história toda se avolumar e ter que chegar a um fim, né? E aí o que ele faz? Ele tenta sempre publicar coisas aleatórias. Ele faz as críticas, as pautas morais dele aí. E hoje ele colocou uma grande mentira com apoio aqui de um dirigente, né, de uma entidade que cometeu aqui uma calhordice, uma safadeza muito grande. Aí o que o Bolsonaro faz? Compartilha a safadeza. Repare do que eu estou falando aqui. Quero aqui fazer uma referência muito importante desse processo. Aconteceu no governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro eliminou basicamente quase 100% do PIS e COFINS na cesta básica por completo. Gente, isso é uma mentira tão grande, porque assim, aonde está que Bolsonaro zerou PIS e COFINS de cesta básica aqui no Brasil? Não existe essa informação. Isso é uma mentira deslavada. E o que o Bolsonaro faz? Ele tem até uma sutileza, né? Certamente não é ele que faz isso, mas ele corrobora, né? Ele colocou a seguinte frase aqui na postagem dele. Presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Jair Bolsonaro eliminou 100% dos impostos federais da cesta básica. O Bolsonaro sabe que isso é mentira. Mas aí ele também não está dizendo onde é que ele fez, como é que foi isso. Não, ele está colocando a frase aqui de alguém que está ali numa posição aberta, né? Mas praticando ali um estelionato, né, em relação à verdade. Né, praticando ali uma mentira, né, uma grande fake news. O que de fato existe no Brasil é que a Lei 10.865 de 2004, uma lei que tem 20 anos, ela já faz a obrigatoriedade da isenção de PIS e COFINS para os itens da cesta básica. O que o governo Bolsonaro tentou fazer foi dinamitar isso aí, com um projeto de reforma tributária que tinha esse escopo aqui, tinha esse desenho. Guedes entrega a reforma tributária sem taxar ricos e onerando a toda a cesta básica. Gente, é muito banditismo, né? Matéria de 3 anos atrás.
após 17 anos, lei que zerou PIS, PASEP e COFINS da cesta básica ainda gera dúvidas. Por quê? Porque os empresários sempre querendo acrescentar uma coisa dentro dessa cesta básica, dentro desse pacote de cestas básicas, né? Bom, a única isenção que o Bolsonaro fez efetivamente, ou as isenções foram para conseguir corromper o processo eleitoral. Deu uma série de benesses, mas no ano de 2022, ano eleitoral. Lira, Pacheco e Bolsonaro anunciam PEC que reduz impostos federais sobre combustíveis, véspera de eleições. Medida provisória zero alíquotas de PIS e COFINS no setor aéreo. Isso depois que o Bolsonaro já tinha sido derrotado. Então ele foi deixando uma penca de problemas para o governo Lula. Bolsonaro reduz PIS e COFINS e tira 5 bilhões e 800 milhões de reais dos cofres de Lula. Essa redução de 50% dos tributos vale apenas para empresas que adotam um regime não cumulativo para recolher as contribuições. Ou seja, essa medida foi publicada no dia 31 de dezembro de 2022, quando o ladrão de joias já estava fora do nosso país, já estava voando, inclusive utilizando a aeronave da FAB, o que ele não poderia fazer, o que também foi um outro crime também, que eu denunciei junto à Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro zera contribuições para PIS, PASEP e COFINS até dezembro. Então, gente, são essas as situações que foram desenhadas. A verdade, ainda bem que nós temos esse espaço aqui, ela vem à tona. Lamentável a posição desse dirigente aí da Associação Brasileira de Supermercados, né? Esse cidadão falar uma mentira assim tão deslavada, né? E a calhordice também do ser, né? Aquele que não achou que era errado roubar joias, subtrair joias, se locupletar com joias que não lhe pertenciam, vai achar errado publicar uma mentira de uma pessoa no auditório, que lamentavelmente teve muita gente ali que acreditou. Pois bem, a mentira está rolando aí, tá? Porque o Bolsonaro espalha essa mentira para todo mundo fica achando que ele realmente baixou PIS e COFINS de alguma coisa, né? De uma forma consciente, de uma forma objetiva, de uma forma preocupada com o cidadão brasileiro. Bom, por isso nós estamos aqui, filas estão andando, vamos cobrar aí a conclusão desses inquéritos. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter novidades sobre isso. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!